Capítulo 18. Então, Deus muda o nome de Abraão. Deus muda o nome de Sara também, de Sarai para Sara. E no capítulo 18, Deus faz a promessa. Capítulo 18, verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Levantou os olhos e eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo que não passes do teu servo, que se traga já um pouco de água, lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vós, vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse: Amassa depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha, faz bolo. E correu Abraão às vacas, tomou uma vitela, uma tenra e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la. Matou um boi. Tomou manteiga, leite, a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a ele, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eia aí na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás deles. Presta atenção. A Sara, irmão, como toda boa mulher, estava ouvindo a conversa atrás da porta. Quantos estão aí? Consegue compreender? Olha só. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já a Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, não havia mais possibilidade de dela ter filhos. Por quê? Porque Sara não ovulava mais. Consegue compreender? Assim, pois, riu-se Sara, deu risada, riu-se consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Ou seja, eu vou falar aqui, né? A Sara está dizendo assim, ó: a gente vai conseguir ter relação sexual ainda? Como quem diz: meu marido não funciona mais, eu não funciono mais, a gente vai conseguir ter relação sexual? E ela riu. Quantos estão aí? Verso 13. E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri. Porque olha para mim, ali está o Senhor com Abraão conversando, a Sara está atrás da porta ouvindo. Deus falou para Abraão: Abraão, olha, daqui 1 ano eu vou voltar, e quando eu voltar, a Sara vai estar abraçando um filho. A Sara lá atrás da porta riu, mas quem estava ali era o Senhor. Aí o Senhor falou assim: olha, Abraão, porque a Sara riu, o nome do menino vai ser Isaac, que significa riso. Quantos estão aí? O Abraão provavelmente foi falar com a Sara: ô Sara, o Senhor está falando conosco que você ri. A Sara disse: eu não ri. Quantos estão aí? Como quem diz: o Senhor mentiu, eu não ri não. Olha lá, presta atenção. E Sara negou, dizendo: não ri, porquanto temeu, ficou com medo. E ele disse: não digas isso, porque não diga que o Senhor está mentindo. Quantos estão aí? 16. E levantaram-se aqueles homens dali, olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles e acompanhou. Ou seja, agora eles vão para Sodoma e Gomorra, eles vão destruir Sodoma e Gomorra. Quantos conseguem compreender? Vire algumas páginas, capítulo 21. Os irmãos estão aí? E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Concebeu Sara,
e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Então observe, preste atenção. 99 anos, Deus veio falar com ele que no outro ano ele abraçaria o filho. No próximo ano, 100 anos. Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos. Os irmãos estão aí? Preste atenção, porque agora nós vamos entender a palavra. Volta lá para Gálatas. Verso 24. Os irmãos estão aí? O que se entende por alegoria? Porque estas são duas alianças. Diga assim: Sara e Agar são duas alianças. Amém, irmãos? Agar simboliza a velha aliança, a lei, e Sara simboliza a nova aliança, o Novo Testamento, a graça de Deus. Quantos conseguem compreender? O que Agar simboliza? A lei, a antiga aliança. Amém, irmãos? Qual antiga aliança? A aliança que Deus fez através de Moisés, a lei. E Sara simboliza a nova aliança, a aliança que Deus fez através de Cristo. Quantos estão aí? Amém? Então vamos entender, olha lá. O que se entende por alegoria? Porque essas são duas alianças. Uma do Monte Sinai, porque foi lá que Moisés recebeu a lei, no Monte Sinai. Qual que é o problema? A aliança que foi feita no Monte Sinai, que é Agar, gerou filhos para a escravidão. Quantos estão aí? Olha para mim. A lei não faz ninguém livre. A lei torna o homem escravo. Então olha para mim. Ainda que Abraão gerou um filho de Agar, mas Agar é escrava. O filho vai ser escravo para sempre. Quantos conseguem compreender? Então, todos aqueles que vivem debaixo da lei, vivem na carne, preste atenção, vivem na carne e são escravos. Quantos conseguem compreender? Você consegue entender isso, irmãos? Sim ou não? Então, olha só, já vou adiantar um pouquinho aqui, porque eu preciso falar. Amém, irmãos? Capítulo 5 de Gálatas, só para que você possa entender. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da... Ou seja, tem duas alianças, a lei e a graça. Se nós formos chamados para a graça, nós não devemos voltar e nos colocar de novo debaixo da servidão, da escravidão. Pastor, o que significa isso? Preste atenção. Todas as vezes que eu falo em lei, você tem que pensar em pessoas tentando comprar a Deus com o seu comportamento. Quantos estão aí? Cristo pagou o preço por nossos pecados e nos fez livres. Como livres? Livres para nós fazermos o que quisermos. Servir a Ele ou não servir a Ele. E isso, nós somos livres porque nós temos a garantia de que Deus não vai nos cobrar duas vezes a mesma dívida, a dívida que já foi paga. Mas quando nós saímos de debaixo da graça e voltamos para debaixo da lei, nós estamos nos colocando outra vez em escravidão, outra vez em servidão, nos tornando escravos. Os irmãos conseguem compreender isso? Fica claro para os irmãos? Aqui no capítulo 5, irmãos, eu acho que eu vou até mudar, domingo que vem, eu vou pregar a partir do verso 16, para que os irmãos consigam entender. Porque olha só, o que Paulo está dizendo? Abraão teve um filho segundo a carne e um filho segundo a promessa. Amém, irmãos? Aí no capítulo 5, verso 16, ele vai falar daqueles que vivem na carne e daqueles que vivem no Espírito. E o que é que aqueles que vivem na carne produzem e os que vivem no Espírito produzem? Porque viver na carne é viver debaixo da lei, é voltar para a lei,
Não, pastor, você fala de lei, mas para mim isso não tem um significado claro. Eu vou te dar o significado claro da lei. É gente que acredita que pode comprar Deus com comportamento. Deus me ama porque eu oro muito, Deus me ama porque eu jejuo muito, Deus me ama porque eu não falto aos cultos. Gente que está tentando o tempo todo comprar a Deus. Esses são os que vivem na lei. Os que vivem na graça, irmão, são livres. E quando fazem algo para Deus, quando oram, quando jejuam, quando vêm ao culto, quando fazem qualquer coisa, não é porque são obrigados a fazer, mas é porque querem fazer. Consegue compreender a diferença? Porque os dois fazem a mesma coisa, só que um faz porque é obrigado, o outro faz porque é livre. É livre. Eu escolho fazer, eu decido fazer, eu quero fazer. Os irmãos conseguem compreender? Então olha para mim. Agar e Sara simbolizam duas alianças. Agar, a lei que gera escravos. Sara, porque olha para mim. Deus prometeu que Agar ia ter um filho? Sim ou não? Não. Quem foi que decidiu ter o filho com Agar? O próprio Sara e o próprio Abraão. Os irmãos estão aí? Então é um filho que não nasceu segundo a vontade de Deus. Nasceu segundo a vontade de Abraão, da carne. Agora, no caso de Sara, Deus apareceu um ano antes para eles e disse, olha, daqui um ano Sara vai ter um filho. Foi o filho da promessa. Por isso que nós dizemos que Isaac é o filho da promessa. Quantos estão aí? Tinha até uma música que se cantava há um tempo atrás, né? Eu tenho a marca da promessa, que dá a ideia do que Deus fez e falou para Isaac. Os irmãos conseguem compreender? Fica claro isso para os irmãos, sim ou não? Agora olha para mim, qual é o problema? O problema é que o filho da escrava e o filho da livre estão na mesma casa. E isso vai começar a dar problema. Observe, Gálatas, vamos lá. Verso de número 26, falando ainda sobre Sara. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, o qual é a mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te estéril que não dá à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Quantos estão aí? Então, olha para mim. Qual é o filho mais velho? O filho da escrava ou o filho da livre? Da escrava nasceu primeiro, amém? Aí nasceu Isaque. O filho da escrava começou a perseguir o filho da livre. Olha o que Deus diz, verso de número 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Preste atenção. Deus mandou lançar fora o filho da escrava junto com uma escrava. Pastor, por que Deus fez isso? Deus é tão mau. Preste atenção. É porque Deus está nos ensinando algo. A história é uma ilustração para nós entendermos o que nós estamos vivendo hoje. O que é lançar fora a escrava? O que é? É lançar fora a lei. O que a lei produz? Diga, justiça própria. Porque olha para mim, é gente que diz assim, ó, eu mereço. Eu fiz por merecer. Eu sou bom o suficiente para receber. Quantos conseguem compreender? Justiça própria. Então Deus está dizendo, bota fora a escrava. Arranca a lei da tua vida, irmãos. Entenda de uma vez por todas, que tudo que nós podemos receber de Deus, só é possível receber se for pela graça. Favor não merecido. Deus resolveu abençoar gente que não merece. Esse é o ponto central do Evangelho.
e é por isso que nós temos chance de ser abençoados por Deus. Para de acreditar que você é abençoado por aquilo que você faz, que você conquistou Deus, que você fez algo que surpreendeu a Deus, porque isso não é verdade, isso não é real. Todos nós estamos na mesma condição. Qual condição? Não somos merecedores, mas Deus, na sua infinita graça, decidiu abençoar gente que não merece. Amém, irmãos? Pastor, até quando você vai pregar isso? O resto da vida, irmão. Vou pregar isso o resto da vida, porque a nossa mentalidade tem que mudar. Nós precisamos entender o que é a graça de Deus, e que de fato é a graça de Deus que nos faz livres e nos faz abençoados. Amém, irmãos? Amém. Então olha para mim, diga assim: o filho da escrava jamais vai reinar com o filho da livre. O que isso significa, pastor? Deus tem um reino preparado. Amém? Amém? E esse reino Ele quer nos entregar. Quem vai reinar com Ele? Os que são filhos da promessa junto com Isaac. Ou seja, os que pertencem à segunda aliança, à nova aliança. Porque aqueles que vivem na lei, irmãos, não vão conseguir reinar. Volta lá, abra lá sua Bíblia. Vamos entender o restante da história. Gênesis. Olha só, verso 5, quando nós paramos. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Quantos estão aí? Então olha só, o Ismael começou a perseguir Isaque. E disse a Abraão, Sara falou a Abraão: ponha fora esta serva e teu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu, ou seja, Ismael também é seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Olha para mim, aqui você vai entender algo importante. Deus está dizendo assim: olha, Sara mandou você colocar fora a serva e o filho. Bota fora, ouve ela, fica tranquilo, porque a sua descendência vai vir de Isaque. Amém? Mas eu também vou fazer uma nação de Ismael, que são os ismaelitas, que hoje nós conhecemos como árabes. Toda a nação árabe é descendente de Ismael. Os irmãos estão aí? Agora olha para mim. Você liga a TV em um jornal e você vai ver a guerra acontecendo no Oriente Médio. Faixa de Gaza, querendo tomar território um do outro. Que briga que é essa, pastor? Os descendentes de Isaque e os descendentes de Ismael brigando pela terra que Deus deu a Abraão. Por quê? Porque os descendentes de Isaque, que são os judeus, dizem assim: Abraão é nosso pai, Deus deu a terra para ele, então a terra é nossa. Só que aí os descendentes de Ismael também diz: Abraão também é nosso pai. Então se Deus deu a terra para ele, a terra também é nossa. E o conflito no Oriente Médio hoje é por causa desse pedacinho de terra, que é a herança que Deus deu a Abraão. Porque as duas nações que se formaram, judeus e árabes, estão brigando pelo mesmo pedaço de terra. Quantos conseguem compreender? Os irmãos estão aí? Pastor, a quem que a terra pertence? Aos judeus.
Porque os árabes, Deus deu outras terras que não é a terra que ele deu a Abraão. Só que eles acreditam, e eles têm a Torá, e a Torá, os primeiros 5 livros da Torá, irmãos, é igual aos primeiros 5 livros da Bíblia, exatamente igual. Ou seja, eles acompanham toda a história, e eles veem que Deus deu a terra para o pai deles, Abraão. E eles então estão brigando por essa terra, tentando conquistar essa terra à força. Aí você liga a TV e vê lá, a faixa de Gaza lançou um míssil em Israel, Israel lançou um míssil na faixa de Gaza, a desocupação de um assentamento não sei aonde, e os exércitos brigando, por causa desse texto, irmão, dessa passagem. Por quê? Pastor, mas por que esse grande problema que atravessou gerações? Porque Abraão decidiu ajudar Deus. Quantos estão aí? Se ele tivesse esperado, a Sara teria tido filho, não teria o problema, tudo resolvido. Quantos conseguem compreender? Amém, irmãos? Olha para mim. Pastor, o que significa isso? Todas as vezes que nós tentamos ajudar Deus, nós atrapalhamos. O que é a lei? A lei somos nós tentando ajudar a Deus. Jesus morreu na cruz por mim, mas isso não é suficiente. Eu vou dar uma ajudinha para Deus aqui. Consegue compreender? O Senhor se tornou maldição em meu lugar para que eu me tornasse bênção, mas isso não é suficiente. Eu vou dar uma ajudinha para Deus aqui. Todas as vezes que nós tentamos ajudar a Deus, nós estamos vivendo em Agar, nós nos tornamos filhos da escrava. Todas as vezes que nós cremos no que Deus diz, nos tornamos filhos da promessa com Isaque. Como assim, pastor? Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Ponto final. Jesus disse, irmão, que vai apresentar você ao Pai como igreja santa, imaculada, sem ruga, sem mancha. Se Ele falou isso, Ele vai cumprir. Ponto final. Então eu descanso. Eu sei que eu ainda não sou aquilo que eu deveria ser. Eu sei que existem muitas coisas em mim que precisam ser mudadas. Eu sei que de fato tem muita coisa que eu preciso mudar. Mas eu descanso o meu coração, porque fiel é aquele que prometeu. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Então eu descanso. Eu não fico tentando ajudar a Deus. Eu descanso na promessa. Amém, irmãos? Quem acredita que Deus vai cumprir a promessa, descansa. Descansa. Ah, mas você não é o que deveria ser. Concordo com você, mas fica tranquilo, fiel é aquele que prometeu. E no final do processo, segundo a palavra de Deus, segundo o livro de Romanos, Paulo escrevendo a Romanos, no final do processo nós seremos iguais a Cristo. Deus está trabalhando, irmãos. Aí às vezes eu olho, tem alguns irmãos que aprontam algo além daquilo que deveria fazer, se afastam da igreja, fica toda aquela coisa, e aí os irmãos, pastor, e agora? Agora descansa, irmãos. Descansa. Deus prometeu, Deus te escolheu, Deus te elegeu, você não vai conseguir fugir de Deus. E se essa vida aqui não for suficiente para Deus aperfeiçoar você, Ele tem mais 1000 anos depois para tratar você com vara de ferro e te colocar no eixo. E acredite, Ele vai dar conta de fazer. Ele prometeu, Ele vai fazer. No final das contas, você vai estar como Cristo. Os irmãos conseguem compreender? Óbvio que é muito melhor que esse processo aconteça agora, para que nesses 1000 anos você reine com Cristo, ao invés de ser disciplinado. Mas se essa vida não for suficiente, tem mais 1000 anos depois para Ele te aperfeiçoar no reino milenar. Mas Ele vai cumprir a promessa. Então eu descanso. Por quê? Porque nós temos a promessa. Amém, irmãos? Então olha para mim. A pergunta é, de quem nós somos filhos? De Agar, a escrava, ou de Sara, a livre?
Nós precisamos ser filhos de Sara. O que é ser filho de Sara? É não tentar ajudar a Deus. É não tentar comprar a Deus. Porque quem tenta comprar a Deus está vivendo debaixo da lei, irmãos. E quem vive debaixo da lei é escravo. Os irmãos conseguem compreender? Olha para mim. Muitos irmãos me procuram e falam assim, pastor, já sofri em igreja. Por quê? Você não tem prazer de servir ao Senhor. É só acusação. É só lei. É só maldição. Deus vai te pegar. Deus vai fazer isso. E a pessoa, ela vem para cultuar a Deus e ela sai mais com medo do que ela chegou. Mais atribulada. Porque assim, ela já tinha o problema. Agora ela tem o problema e mais Deus perseguindo ela ainda. Consegue compreender? O problema dela triplicou. Não é livre, sabe? Não consegue vir ouvir o Evangelho, sair daqui com uma sensação de se você é livre no Senhor. Jesus Cristo pagou o preço por você, irmãos. Sabe? E o preço foi, e Ele pagou todo o preço, Ele pagou tudo o preço. Nós não devemos mais nada. Deus não vai nos cobrar nada, porque todo o preço foi pago. Pastor, mas isso é bom demais? Pois é. É por isso que chama Evangelho. É a boa notícia. São as boas novas do Evangelho, a boa notícia. Ele pagou o preço por nós. Nós somos livres, irmãos. E tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor é porque nós queremos fazer. Não é porque nós somos obrigados e somos escravos. É porque nós queremos. Nosso coração está livre para servir ao Senhor. Amém, irmãos? Não volte para a lei. Não volte, não viva na lei. Não fica achando que quando você erra, o Senhor está te odiando. Isso não é verdade. Deus amou você antes de você se converter. A Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não tinha convertido quando Ele te amava. Consegue compreender? O amor de Deus, ele é anterior à sua conversão. Ele é anterior a tudo. O Senhor sempre te amou. Mas quando você fazer algo certo também, não fica achando que você é o super crente, que você também não é. Deus não se relaciona conosco, irmãos, se Deus se relacionasse conosco baseado em nosso comportamento, Ele já teria nos matado. Porque assim, Deus não só sabe tudo que você fez, como também sabe tudo que você vai fazer de errado ainda. Entendeu? O relacionamento de Deus conosco é baseado no sacrifício do Filho dele por nós. Esse amor grande e imensurável, que é o amor de Deus por nós. Somos livres.